todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que eu caí numa armadilha, e vocês também, pelo título que o Pondé inventou para a gente, né? Porque a superação das utopias da perfeição no amor e na cama, vocês vão de convir que é um tema nada fácil. Né? Já ser a superação não era fácil, com a superação, então, ficou mais difícil ainda. Né? Mas, em todo caso, eu vou tentar responder ao convite que me fizeram, né? Que é o mínimo da boa educação, e, por outro lado, tentar escapar de duas armadilhas que eu acho que são quase que inevitáveis num tema desses. Né? A primeira, né, cada vez que se fala de moral sexual, de prazer, de amor, de cama, é o fascínio por uma permissividade sem limites. E a segunda é a fuga no moralismo nostálgico. Como se toda vez que a gente se deparasse com essas questões, a gente estivesse quase que condenado a desaguar ou numa rigidez moralizante ou numa irresponsabilidade libertária. Eu vou tentar escapar dessas duas armadilhas, o que não significa, obviamente, que eu vá conseguir. Mas, enfim, tentar não custa. E outra coisa que eu gostaria de dizer é que, evidentemente, num tema como esse, não existe especialista. Né? Quer dizer, eu estou aqui só para provocar uma conversa com vocês, não porque eu saiba algo a mais do que vocês sobre esse assunto. Né? Então, é só um pretexto para que a gente possa conversar. E, aliás, é essa a proposta do programa, né, que eu vou tentar respeitar ao máximo. Então, isso posto, né, por onde começar? Né? Talvez a primeira coisa que me passou pela cabeça é começar pela constatação que cada época secreta, de um lado, suas próprias utopias, e, do outro lado, uma maneira muito particular e muito peculiar de falar do amor. Então, a gente tem a ilusão que o amor é eterno, que o amor sempre foi a mesma coisa e a gente gostaria que ele fosse eterno. Né? Mas nós vamos ver que esse também é um fantasma de perfeição, né? A eternidade no amor. Né? Ele não é. Por exemplo, e aí o que me chama a atenção? Né? Que talvez a gente precise prestar muita atenção às mudanças de discurso sobre o amor. Né? Quais são os momentos da história onde nós passamos de um tipo de discurso para outro? Por exemplo, se a gente não tiver isso em mente, acho que fica muito difícil para todos nós conseguir imaginar o que era, na Grécia Antiga, o amor de um homem pelo homem. A gente banaliza isso, né? A gente diz assim, mas a homossexualidade era permitida na Grécia. Era mais do que isso, não é que a homossexualidade era permitida, né? Havia todo um discurso sobre o amor de um homem pelo outro que para nós fica difícil de entender, porque era o discurso de uma época. Do mesmo jeito, fica muito difícil para a gente, se a gente não prestar atenção nessas mudanças históricas, em perceber um pouco o que era o amor cortês na Idade Média e no Renascimento. Né? Quer dizer, esse amor cortês, ele tinha por razão de ser que a bela fosse inatingível, né? Que ela estivesse distante e que essa distância fizesse o poeta escrever, sublimar, idealizar e produzir. Não estivesse ela longe, nós não teríamos tido um Dante, nós não teríamos tido um Petrarca, né? Nós não teríamos tido obras maravilhosas da poesia amorosa. Né? E isso mostra, né, que, ao contrário do que a gente poderia pensar, o amor não pede resposta. Ou seja, a reciprocidade que a gente tanto procura no amor é uma ilusão, uma utopia de perfeição. Né? Você me ama porque eu te amo. Né? E aí começam os mal-entendidos sem fim. Né? E acho que todos vocês já fizeram experiência desse mal-entendido. Eu fiz de montão, pelo menos. Né? E quanto mais a bela ficava silenciosa e não respondia, né, no amor cortês, melhor o amor se portava. Né? Quer dizer, esse silêncio da amada era necessário. Porque, no fundo, a gente sabe que toda demanda é uma demanda de amor que se dirige a um outro que não responde.
responder, né, ao propor esse tema, que eu acho que é uma armadilha, eu já disse antes, mas eu repito, né? Se ele diz o fim das utopias da perfeição, esse tema é ambíguo, né? Porque é como se ele supusesse que em algum momento essa perfeição existiu. Porque alguma coisa para acabar, suposto que tenha existido. E aí a minha pergunta, será que existiu mesmo? Ou sempre foi uma utopia e continua sendo, né? Será que tem como superar essa utopia? Enquanto utopia, né? E aí, talvez, uma palavrinha, né? Quer dizer, o que é uma utopia, né? Uma utopia é o sonho, a fantasia de uma cidade ideal, de um mundo onde nós não sofrêssemos, onde nós teríamos tudo que a gente deseje, onde o prazer seja possível, o amor seja possível, ou seja, o mundo sem o mal-estar na civilização freudiana. Essas utopias, elas são tão antigas quanto o humano, né? Elas nasceram na Grécia Antiga. Digamos que, do ponto de vista político, a República foi a primeira grande utopia. Mas, mesmo do ponto de vista mais estritamente amoroso e sexual, já o Aristófanes, na escola de mulher, na Assembleia de Mulheres, falava de uma revolução sexual, falava de uma liberdade sexual e mais, pensava numa sociedade dirigida e governada por mulheres. Ou seja, nós não inventamos nada, nem o feminismo, né? Mas cada um de nós, né, cada geração tem a ilusão de ser mais esperta que as anteriores e de estar inventando algo extremamente novo. É óbvio que alguma coisa de novo a gente põe um grão de sal a cada geração. Mas tem algo que é do humano e das suas fantasias que insiste e que se repete. E o que tanto insiste e se repete, né? Tentativas de fugir do sofrimento. O que nós todos gostaríamos, né? Nós todos gostaríamos de ser felizes. O que aparentemente é uma coisa simples e banal, né? A gente só quer isso, né? Mais nada. E depois cada um de nós vai dar a sua conotação particular a essa ideia de felicidade. Mas teve um senhor muito inteligente chamado Freud, né? De quem eu gosto muito, né? Um velhinho assim muito querido, que ele dizia assim, olha, todo mundo quer felicidade, mas nada, nem no microcosmo, nem no macrocosmo, foi feito para o homem ser feliz. E ele não é feliz por 3 razões principais. A potência da natureza, a decrepitude do próprio corpo e o convívio em sociedade. Evidentemente, o amor entra no convívio em sociedade e a vida sexual também. Ou seja, o outro não está aí para nos agradar, o outro não está aí para nos satisfazer e o outro não está aí para nos dar aquilo que a gente gostaria que ele desse. E ainda que ele faça todos os esforços possíveis para nos agradar. Mas a gente fica sempre com aquela sensaçãozinha, né? Não era bem isso que eu queria, né? Então, o homem sonha com outro mundo onde essa felicidade seja possível. E essas utopias, em geral, né, como estilo literário, elas sempre foram colocadas ou num passado muito distante ou num futuro muito remoto. Era uma vez uma ilha isolada onde as pessoas viviam felizes, ou um dia no ano 2000 as pessoas viverão felizes. Estamos em 2009 e, pelo que eu saiba, esse dia ainda não chegou, né? Ou seja, toda utopia supõe um ideal de perfeição. O que não tem problema nenhum. O problema, em geral, não é em sonhar com esse ideal de perfeição. O problema é querer impor esse ideal de perfeição que estava na cabeça do autor para uma comunidade inteira. E, em geral, quando você quer impor algo que é uma felicidade particular a um povo, a uma nação ou a uma sociedade, em geral termina pelo pior. Porque você vai ter que eliminar e matar todos aqueles que não concordam com você, né?
E é o que, digamos, as utopias sociais realizaram. Aí vocês vão dizer, bom, mas que discurso conservador, reacionário, não tem lugar para o sonho? Tem sim. Aliás, se a gente não sonhar, a gente não sai do lugar. Então, como é que a gente encontra um equilíbrio entre o sonho de um mundo diferente, necessário, porque é o movimento do desejo, do ser humano desejante, e a realização desse sonho, que em geral é pela força, é pela violência e pelo arbítrio, né? A verdade é, então, que desde que o mundo é mundo, o ser humano sonha com essa sociedade ideal e, em geral, nós costumamos alternar movimentos libertários e movimentos conservadores. Né? Em geral, depois de uma explosão desejante, volta sempre o movimento conservador que quer repor as coisas no seu lugar. A gente está vivendo um desses momentos já há um certo tempo, né? Tomara que a explosão libertária possa vir de novo para que a história continue no seu ritmo, né? Eu vou pensar um pouco essas utopias eróticas e amorosas às quais Pondé se refere, basicamente a partir do século XVII. Não porque elas não tenham existido antes, porque eu acabei de citar a Grécia Antiga, mas porque elas estão mais próximas de nós e elas estão mais próximas da nossa modernidade, para a gente entender um pouco, inclusive, a passagem dessa modernidade para isso que se chama de pós-modernidade, na falta de um termo melhor. Eu detesto esse termo, mas, enfim, chame isso de pós-modernidade, modernidade líquida, contemporaneidade, enfim, nos dias de hoje, para ser mais claro. A partir do século XVII, houve uma profusão de utopias literárias, isso que interessa, né? Eram tempos puritanos e as pessoas começaram a sonhar com esse outro mundo numa rapidez muito grande. Eu quero citar só 2 autores, porque talvez eles sejam interessantes como pontuação. Um é um padre dominicano, que chamava Tommaso Campanella, que escreveu um livro chamado A Cidade do Sol, no qual ele pensou numa reorganização absoluta dos costumes amorosos e sexuais. Cá entre nós, é curioso que isso parta de um padre dominicano, né? Aliás, o destino dele não foi dos melhores, ele passou algum tempo na cadeia. E o outro, que pensou, não só pensou e sonhou com uma sociedade livre, como tentou realizá-la, porque tinha os meios de realizá-la, foi um senhor que talvez vocês ouviram falar, chamado Charles Fourier, que escreveu um livro, O Novo Mundo Amoroso, e no qual ele se apresentou já no século XVIII como verdadeiro paladino de um projeto de revolução sexual. Ao considerar, e olha os termos dele, que a atração passional era o verdadeiro motor da sociedade. Mais que isso, ele não se contentou em falar nisso, mas como ele era um homem rico, ele realizou o sonho dele, ele criou uma comunidade de 1.600 pessoas, que ele chamava de phalanstère, onde as pessoas viveriam segundo essa fantasia dele. E ele era um evolucionista, acreditava que a humanidade já tinha atravessado várias fases na vida e tinha chegado a hora, olha o termo, é isso que me interessa, da harmonia perfeita. Harmonia perfeita, perfeição, não vejo muita diferença, né? Uma vez que ele acreditava que o humano fora feito para a felicidade. Mais um que caiu nessa balela. E que para alcançá-la era preciso modificar a sociedade, né? Em vez de se perguntar, talvez, bom, no que eu posso me modificar, né? Adaptando às paixões que movem os homens, porque ele dizia que as paixões eram todas boas porque elas tinham sido dadas por Deus. E com isso, ele resolvia o problema. Convenhamos, né, que nada menos freudiano do que isso, mas, enfim, com a Revolução Francesa, né, muda não só a classe que assume o poder, né, a aristocracia e o clero, de alguma maneira, saem de cena, e a burguesia toma
o poder, como vai mudar totalmente a noção de amor. Vai mudar totalmente a noção de família e vai mudar totalmente a noção de felicidade. Isso porque os enciclopedistas foram preparando o caminho e um senhor chamado Saint-Just, na Revolução Francesa, ele diz assim, agora chega com essa coisa de esperar a salvação no céu. Nós vamos fazer uma revolução para que a felicidade seja possível aqui e agora na Terra. O pobre homem não sabia o que ele estava dizendo, né? Porque isso vem junto com os direitos, com a Declaração Humana dos Direitos do Cidadão, né? Quer dizer, você autoriza o cidadão a querer ser feliz no aqui e agora na Terra. Ou seja, você faz uma promessa que você não pode entregar, né? E, de tanto falar dos direitos, você esquece dos deveres, né? Como se esse ser humano fosse um ser que vivesse só de direitos. Mas, digamos, do ponto de vista amoroso, surge o quê? Surge o amor romântico, até que a morte nos separe. Surge o casamento por amor, né? Antes o casamento era arranjado para manter os bens na família, né? Ou os bens dos nobres entre si. E a partir do meados do século XIX vai surgir essa família burguesa, das qual nós somos ainda hoje os herdeiros, apesar de todas as críticas que nós temos a ela. E esse amor romântico vai produzir um casamento monogâmico que passa a ser visto como garantia de moralidade. Passa a ser uma instituição onde um homem e uma mulher decidem, por consentimento mútuo, o que era novo, historicamente, fundar uma família baseada na razão e não na paixão sexual. Então, primeira coisa a chamar a atenção aqui. O amor é uma coisa, o desejo é outra, né? É pelo amor romântico, pelo consentimento, mas não é pela paixão. E vai ser no interior da estrutura desta família burguesa, monogâmica, onde vai surgir a importância da educação das crianças, que vai inventar uma outra balela, que é do amor materno, né? Como se ele fosse instintivo e natural, né? Porque também é uma invenção burguesa. Até então as pessoas tinham filhos, os nobres tinham filhos, mandavam para a ama de leite e diziam assim, olha, se sobreviver até a adolescência, manda de volta, né? Ou seja, esse amor, né, materno também, né, não é bem instintivo, né? É cultural, é histórico, e a gente acredita que seja verdadeiro, né? Mas não é bem assim, né? Quer dizer, as coisas vão mudando, né? E é dentro dessa estrutura burguesa que vai surgir o pensamento freudiano, dos quais nós somos todos ainda herdeiros. Por quê? Porque ele vai criar uma família que se apoia sobre uma organização da lei, que é a proibição universal do incesto, e da aliança e da proibição da confusão geracional. Se eu estou me referindo explicitamente ao Freud aqui, é por duas razões. A primeira, por amor a ele, digamos, né? Por eu me considerar... Afinal das contas, hoje a gente pode falar de amor, né? Esse amor, teu nome é transferência, no caso, né? E segundo, né? Porque ele foi o único, no seu tempo, e nós ainda somos herdeiros dele, a inventar uma estrutura psíquica do parentesco, e isso eu acho que é muito importante, que escreveu o desejo enquanto eros, no cerne da dupla lei da aliança e da filiação, distinguindo, de alguma maneira, o desejo sexual atravessado pela palavra do desejo das práticas sexuais dos sexólogos, né? Quer dizer, chamou a atenção para esse desejo próprio do humano, que é um desejo de seres que são atravessados pela linguagem. Por outro lado, né, ele vai dizer, né, que a família é necessária à civilização,
e que, de alguma maneira, a civilização ela tem dois pilares, o trabalho e o amor. E que uma pessoa mais ou menos saudável é aquela capaz de trabalhar e de amar, né? E vai dizer ele também que quem não sabe amar adoece. Vamos deixar isso entre parênteses, né? Porque talvez seja uma das grandes questões do nosso tempo, da nossa contemporaneidade. Onde talvez, né, a divisão entre amor e desejo esteja pendendo só para a balança do desejo como sexualidade, né? Freud, então, imputou a essa ideia da civilização baseada em Eros e Ananke, né, uma moral sexual civilizada, que ele dizia que muitas vezes as pessoas adoeciam, né, porque exigia muitos esforços, mas que era preciso lhe opor uma ética de uma libido bem temperada. Porque, outra coisa importante, do ponto de vista dele, não existia o bom selvagem. Não existia lugar nenhum no mundo de uma sexualidade livre, plena e satisfeita. Se eu estou chamando a atenção para essa ideia que não existe um bom selvagem, porque a descoberta da América foi um outro momento utópico que o homem branco, ao descobrir a América, né, ele achou que estava chegando nas Índias, né, ele vai descobrir uma civilização indígena que, na fantasia dele de homem branco, era livre, tinha uma sexualidade totalmente explosiva e expansiva, eles não conheciam a repressão sexual e aquilo era um paraíso terrestre. Não foram perguntar para os índios se era isso mesmo, né? Essa é uma fantasia do homem branco que imputou a esses indígenas que ele cruzou. Ou seja, o humano está o tempo todo pensando, de um lado, num paraíso perdido, e, no outro lado, numa cidade ideal que um dia ele será capaz de construir. Agora, essa família burguesa, né, que pode parecer meio sem graça, aparentemente, ela é necessária. E ela é necessária de todos os pontos de vista, de alguma maneira, porque ela dá uma estrutura que permite uma rebelião subjetiva, tanto dos pais contra os filhos, né? Existe uma lei nessa família, existe alguém que representa uma lei, do cidadão contra o Estado e dos indivíduos contra a massificação. Ou seja, essa família ela teve uma função muito importante. E é essa família burguesa que vai começar a ser contestada, talvez pela última grande onda utópica que nós conhecemos, em meados do século XX, pela dita geração 68, geração Woodstock, chame lá como quiser, o Woodstock está na moda, está fazendo anos, está passando na televisão todos os dias, né? Que foi talvez o último grande momento utópico que nós conhecemos. Que não está tão longe assim, mas para alguns já está muito longe, né? Alguns dinossauros, como essa que aqui vos fala, ainda viveu essa época, né? O que aconteceu, né, nessa geração 68? Né? De alguma maneira, houve uma explosão onde se desejou, ao mesmo tempo, uma coisa muito própria do século XIX ainda, que era uma revolução social, econômica e política, e algo que já aponta para o século XXI, uma revolução sexual e das minorias. Né? Foi um momento que tinha um pé no antigo mundo e um pé indicando já um novo mundo. É como se, nesse momento, uma enorme corrente libertária que misturou arrogância e esperança, audácia e loucura, percorreu todo o mundo capitalista e do Japão à Califórnia, da velha Europa à jovem América, passando pelo Brasil, afirmou, como diz o Caetano, que era proibido proibir. A geração 68 se rebelou contra todas as autoridades, fosse ela da família, da escola e de todas as limitações burocráticas, do ponto de vista da fantasia deles,
incompatíveis com o livre desenvolvimento do indivíduo, tudo isso ao som dos Beatles e do All You Need Is Love, né? Voltamos nós para o amor, né? Tentaram criar um outro mundo nas comunidades hippies, onde reproduziram exatamente aquilo do qual tentavam fugir. Mas isso a gente faz de conta que discute daqui a pouco, né? E a pichação, né, que talvez melhor revele o ideal dessa geração, era quanto mais eu faço amor, mais eu tenho vontade de fazer a revolução. Ou seja, né, porque no fundo é verdade, é a mesmo libido que se põe na revolução que se põe para fazer o amor. Ambos são movimentos desejantes do sujeito. E não por acaso, né, a teoria em voga dessa época foi uma coisa chamada freudomarxismo, do qual talvez o maior representante tenha sido um senhor chamado Reich, né, que já esteve muito na moda, que anda menos na moda hoje em dia, e que eu diria que foi talvez o mais perfeito representante, né, do patos de uma época, na mais perfeita tradução, como diria o Caetano, de uma época que tentou reunir revolução social e política com revolução sexual. O Reich era um senhor curioso, porque ele estava convencido, assim como Fourier lá atrás, que a natureza humana era boa e a sexualidade sadia, harmoniosa e pacífica. Ele acreditava que só a repressão social de uma sociedade autoritária a fazia derrapar em direção ao patológico. Embora ele fosse um psicanalista e um marxista dissidente, mesmo assim, quando a gente ouve isso hoje, na época não parecia esquisito, não. Mas hoje sou estranho, pelo menos para mim, né? Me faz rir um pouco, né? Porque nada mais anti-freudiano do que essa fantasia de harmonia e de que só a repressão causa o mal-estar, né? Como se o mal-estar fosse uma coisa contingente e que bastasse uma revolução para que ele desaparecesse. Na verdade, né, esse mal-estar não é contingente, ele é estrutural, se a gente pensar no Freud, né? Mas, de alguma maneira, é necessária a civilização, essa repressão, senão ninguém canalizaria a libido para outras coisas necessárias a manter a coesão da sociedade, ao trabalho, às amizades, a outras relações que também têm por base a pulsão sexual ou eros. Mas não apenas a sexualidade, né? Os amantes, né, acham que o mundo não existe, né? Se isolam do mundo e pensam na ilha isolada, onde eles podem viver o grande amor. Depois de 48 horas, um não aguenta mais olhar para a cara do outro. Mas, enquanto isso, eles vivem a fantasia do grande amor, né? E cá entre nós é melhor viver a fantasia por 48 horas do que nunca tê-la vivido, né? Então, foi nesse período, né, no bojo da revolução sexual, que despontaram os primeiros movimentos feministas, homossexuais, né, os primeiros movimentos, né, que apontam para esse século XXI das reivindicações subjetivas. E que hoje em dia talvez constituam, né, o centro do dissenso social. Talvez no mundo onde o conflito político deixou de ser importante, a cena é ocupada por esses movimentos, que surgiram todos como movimentos no final dos anos 60, dentro desse movimento contracultural e revolucionário, né? E basicamente contra a família, que era vista como funesta ao livre desenvolvimento da criatividade e da liberdade sexual. A família era vista como um país colonizador, né? Como se ela colonizasse a mulher que não conseguia se libertar dentro da família, a criança que não podia dar vazão ao seu autoerotismo. Enfim, a família era um horror, né? E, aliás, aquela frase clássica da época, família, eu vos odeio, né?
Hoje em dia, ninguém diz mais famílias eu vos odeio, né? Hoje em dia você tem um monte de mãe e pai dizendo, filhinho querido, que tal sair de casa? Você já tem 30 anos, né? Que tal você fazer, pensar eventualmente em construir a tua família, né? Por favor, eu te ajudo, mas vai, né? Quer dizer, hoje parece que esse família eu vos odeio acabou, né? Não tem mais por que se rebelar e não tem por que sair para pagar o preço de construir algo que lhe é próprio, né? Por outro lado, eu queria chamar a atenção, né, que essas conquistas desses movimentos feministas e homossexuais, que foram importantíssimas, né, do ponto de vista dos direitos humanos, né, dos direitos das minorias, não estão, talvez, tão garantidos como a gente pensa, né? Porque tanto o machismo quanto a homofobia continuam, de alguma maneira, existindo, né? E eu só quero chamar a atenção que não só na extrema-direita, né? Seria fácil demais se a gente soubesse onde vem o perigo, né? Ah, são esses reacionários, a extrema-direita é assim, mas o resto do mundo não, né? Machismo e homofobia a gente encontra no cidadão acima de qualquer suspeita, né? Por outro lado, tem o problema desses próprios grupos, né, que foram se fechando em comunidades fechadas, como se fossem grupos autossuficientes, e muitas vezes se vitimizando. E esse eu acho que é um dos grandes problemas da nossa época, né? Parece que nós vivemos num mundo povoado de vítimas, né? Hoje em dia não é mais proletários do mundo inteiro univos, né, mas é vítimas do mundo inteiro univos, né? Todo mundo se apresenta como vítima de alguma coisa, né? E esses grupos minoritários frequentemente tendem a se vitimizar. E essas comunidades quase que forçando a confissão, né? Saiu essa expressão curiosa, sair do armário, né? Como se as pessoas fossem obrigadas a sair do armário, como se a sexualidade não fosse algo da vida privada do sujeito, né? Há uma certa confusão nos dias de hoje entre público e privado, né? Como se o sujeito não pudesse viver a sexualidade dele sem ficar num eterno confessionário, né? O mesmo vale para o movimento feminista, que ao mesmo tempo que foi importantíssimo, corre o risco de fazer com que as mulheres esqueçam que a diferença dos sexos existe, né? E entre numa reivindicação fálica sem fim. Então, de alguma maneira, eu diria que esses movimentos, né, foram esse movimento 68, com todos os seus filhotes, estão me dizendo que eu tenho 5 minutos para terminar, então eu já vou 10, digamos, né? Já vou indo para o fim, né? Até para a gente começar a conversar. Eu só queria chamar a atenção para uma outra utopia dessa época, que foi a dos sexólogos, que foi a do Master Johnson, né? Que deslocou o debate da sexualidade, não era mais proibido, não proibido, normal, não normal, mas saudável, não saudável, né? Os sexólogos transformaram a sexualidade numa questão de saúde pública, né? Como se nós fôssemos obrigados a ter prazer, como se aquilo que antes era uma reivindicação de possibilidade tivesse se transformado num dever e a permissão numa injunção. Então, isso posto, né, eu só quero dizer que eu não estou fazendo nem um pouco um discurso anti-utópico, né, mas é justamente isso, como encontrar o equilíbrio entre a necessidade de sonhar um mundo melhor em todos os campos e reconhecer as dificuldades da aplicação desse sonho na realidade, achando que você pode, a felicidade é una e indivisível e a mesma para todos. É sempre, por outro lado, todos os grandes movimentos de transformação da história foram frutos de revolta, né? A história não muda se uma geração não pagar o preço, enquanto geração e cada um por si, né? Mas para se opor às leis e tentar pensar em outras, é preciso que essas leis existam.
E hoje em dia acho que nós estamos numa época onde talvez elas não existem, cada vez mais elas estão se desfazendo. A verdade é que as sociedades humanas raramente compreendem os processos que elas estão valendo. E isso, quando diz respeito ao prazer, à sexualidade, eu diria mais ainda, né? Hoje em dia, então, o que nós estamos vivendo, né? Depois dessa explosão de liberdade, após essa explosão utópica, eu diria que nós vivemos o tempo do ficar, de uma sexualidade cada vez mais separada do amor, uma sexualidade cada vez mais nômade, mais bulímica, mais ansiosa e mais solitária. É o tempo que os adolescentes chamam do ficar, dos parceiros eventuais e o que, de certo modo, tem a ver com a realidade socioeconômica do neoliberalismo, que se caracteriza pelo enfraquecimento de todas as instituições, a família, a escola, o partido, o sindicato, né? Quer dizer, tudo aquilo que, de alguma maneira, enquadrava o sujeito e que, por outro lado, permitia ao sujeito ter contra o que se opor. Dizer que o homem contemporâneo é individualista é chover no molhado, né? Quer dizer, não estaria dizendo nada de novo ao dizer isso, né? Mas o que me parece mais grave não é que ele seja individualista, mas eu acho que ele está ficando um homem sem passado e sem futuro. É um homem sem história. E quem não tem passado não consegue se projetar no futuro, né? Eu preciso saber de onde eu venho, quem me fez, para poder saber para onde eu vou, né? Em nosso mundo de furiosa individualização, nos termos do Bauman, né, os relacionamentos são vividos como bênçãos ambíguas, que oscilam entre o sonho e o pesadelo. E a gente não sabe muito bem quando o sonho se transforma em pesadelo, quando o pesadelo se transforma em sonho. Ou seja, me parece que talvez a principal questão, para mim, em todo caso, de hoje em dia, é a questão do tempo. E isso, mais uma vez, nos remete à utopia, porque a utopia também não tem tempo. É o futuro remoto ou o passado longínquo, né? O homem contemporâneo parece que não sabe mais lidar com as figuras do tempo, que, no fundo, é o nosso mestre absoluto. Parece que, nos dias de hoje, envelhecer, morrer, se inscrever na sucessão das gerações, está ficando cada vez mais difícil. Parece que o amor e o sexo é privilégio dos jovens da nossa sociedade, como se os velhos não tivessem mais direito a isso, né? A questão do tempo, por sua vez, remete de novo à função da família. Porque o que a família fazia? Ela acolhia as novas gerações e ela lhes dava uma continuidade no tempo, né? Essa criança que ela acolhia, que ela socializava e que ela mandava para o futuro. A humanizá-la, né? Ao falarmos disso, nós estamos falando ao mesmo tempo de amor e de morte. Esses eventos que ocorrem no tempo humano nos pegam sempre de surpresa, porque a gente não tem como aprender nem a morrer, nem a amar. Né? E a gente é sempre surpreso, né? Às vezes a gente se arruma muito, né? Vai para a festa linda, maravilhosa, e não acontece nada, né? E às vezes a gente vai todo arrebentado no supermercado, passear com o cachorro, e você topa com o amor da sua vida, né? Então, não dá para se preparar para certas coisas, né? Então, parece que o até que a morte nos separe do amor romântico está ficando cada vez mais alto, né? Não é mais o discurso do nosso tempo, né? Talvez a sexualidade livre, né, é o que impera hoje em dia, de alguma maneira, mas eu diria que essa sexualidade é uma vitória de pirro. É uma vitória que não é, porque ela acaba gerando também cada vez mais frustrações. Em nosso mundo, eu diria que restou pouco lugar para o amor, enquanto que o sexo parece que foi totalmente liberado. As pessoas começam a se relacionar cada vez mais cedo, muitas vezes quase que por dever, né? E isso levanta outras questões, né, dos ritos de iniciação, que também são marcações do tempo, né? Que antigamente marcavam o tempo, né, do que era ser adulto, o que era ser dono da própria sexualidade, que hoje em dia se esgarça completamente, né?
Então, eu queria só lembrar duas coisas, né? Que o amor e o sexo não caminham sempre junto, não é nenhuma novidade, né? O Freud já dizia isso em Contribuições da Psicologia para a Vida Amorosa. Já é um tema clássico, porque ele dizia que o humano tem dificuldade de conciliar amor e desejo. O amor, né, que classicamente, né, é a relação da mãe e a puta, né? Que são as duas figuras femininas. O amor se dirige à mulher enquanto mãe, enquanto que o desejo remeteria à mãe enquanto mulher. Então, essa separação, de alguma maneira, ela é clássica. Mas, por outro lado, né, e aí a última coisa que eu tenho a dizer, que um sólido amor preserva um pouco do egoísmo. O amor é necessário até para a nossa saúde mental. E eu acho que não é por acaso que o Freud dizia que nós adoecemos quando a gente não é capaz de amar, e aí o amor no sentido lato, mas eu acho que não é por acaso que a depressão é a grande doença do nosso tempo. Deve ter a ver, né, com essa nossa dificuldade, para não falar incapacidade, de amar. Porque pensar apenas em si mesmo e no seu prazer momentâneo, eu acho que é querer muito pouco da vida, né? E acho que cada vez mais a toada, digamos, que está no ar é essa. Como cada vez mais, nossa época não permite lidar com tempos longos, com as perdas, com os lutos, né? Há uma tentativa de reposição de objetos muito rápida, né? O indivíduo contemporâneo é obcecado pelo fantasma da plenitude, que é sinônimo de perfeição. E talvez só uma sugestão, né, já que eu estou terminando, tem um livro maravilhoso, e como eu acho que a literatura fala muito melhor das coisas que a ciência, talvez a melhor, recentemente, o livro mais bonito que eu li, que mostra os mal-entendidos do amor, é um livro que chama De Verdade, que eu não sei se vocês leram, estou fazendo propaganda, de um autor chamado Sándor Márai, que é um húngaro que era muito pouco conhecido até pouco tempo atrás, porque ele escrevia numa língua impossível. Hoje em dia ele começou a ser traduzido, muito bem traduzido, e é uma história de amor de 3 personagens, contada pelos 3 personagens, publicada pela Companhia das Letras, e vocês vão ver que cada personagem conta uma história que não tem nada a ver com a outra. Ou seja, não há objetividade no amor. Cada um vai viver a mesma história de um outro jeito, com outras palavras. E talvez a única verdade do amor seja essa, né? De verdade. E muito obrigada, e era tudo que eu tinha para dizer. Sándor Márai. Márai. Passamos agora às perguntas da plateia. Por favor, se dirigirem a Jéssica, aqui perto do palco. Inclusive o pessoal do mezanino, por favor, que quiser fazer perguntas, se puder descer até o palco e falar com a Jéssica. Sinalizem para ela que assim vai fazer as perguntas na ordem dos pedidos. Pedimos o favor de serem breves para dar oportunidade a todos de participarem. Obrigado. Boa noite. Bom, queria parabenizar a senhora pela sua palestra. Eu avalizo, concordo e admiro suas ideias, não é de hoje. Mas está surgindo alguma questão aqui, a partir até de outras palestras suas. O Freud, no Mal-Estar na Civilização, no capítulo 4, 3, ele comenta sobre o amor genital, que é uma fonte que o homem ele descobre a satisfação no amor genital, e isso vai constituir a constituição da família. Ele precisa de uma fêmea para garantir essa satisfação,
que é algo da ordem muito próximo da felicidade, da sensação de felicidade, né? A mulher, por sua vez, pelo apego à sua prole, constitui então a família e é um dos pilares, uma das bases da civilização. Comentando agora com o final da sua fala, né, que nós estamos vivendo numa época de sexo sem amor, né, e eu concordo com isso, me passou a ideia de que a gente então está caminhando para algo na contramão da civilização. Nós estaríamos voltando, então, para um período de barbárie, né? E eu tenho a sensação de que a gente está vivendo um pouco isso. Não só na questão das relações afetivas, sexuais, familiares, como na própria relação do amor inibido na sua finalidade, que são as relações de amizade, de convivência social, que estão insustentáveis, né? Então, se nós estamos indo por uma barbárie, se a senhora puder falar algo sobre isso, qual que vai ser o nosso destino? Ou o que a senhora pensa disso, né? Vamos ter, depois desse período de barbárie, como você falou no começo da palestra, nesses períodos que eu também concordo da história da civilização, de maior lascividade, maior repressão, talvez a gente encontre uma nova civilização, um novo grau saudável de viver, né? Olha, eu concordo com você em parte, eu já vou te dizer aonde. Eu só gostaria de tirar um pouco o tom apocalíptico. E se eu tivesse uma bola de cristal, eu juro que eu me prepararia para sobreviver bem, né? Afinal das contas, ninguém sabe do que o futuro é feito, né? Onde eu concordo inteiramente com você, e aí você me dá a chance de falar disso, quando você diz assim, será que a gente está vivendo, indo em direção ao movimento de barbárie? O que eu quero dizer com isso? Que certamente, na minha compreensão, e aparentemente na sua também, os bárbaros não eram selvagens, né? Quer dizer, eu não sou evolucionista. Nós não passamos de um momento de barbárie para um momento de civilização. O que eu entendo, né, e acho que você também, que os momentos de barbárie são momentos de ruptura de civilização dentro da civilização. Aliás, é uma ideia que o Steiner já desenvolveu muito melhor do que eu. Né? A Segunda Guerra Mundial foi um momento de barbárie dentro do coração da civilização. Eu diria, né, que nós resvalamos, né, para ser menos apocalíptico que você, né, em certos momentos de barbárie, não só nessa dissociação que está no ar entre amor e sexo, talvez de uma maneira mais aguçada do que sempre esteve, mas por causa do racismo que volta e recrudesce com todas as forças, por causa da quantidade de guerras étnicas pelas quais nós passamos nos últimos 20 anos, pela violência urbana, por um processo de desumanização e, principalmente, pela dificuldade de lidar com a alteridade, com o outro na nossa sociedade, né? Quer dizer, um narcisismo contemporâneo, né, procura o seu espelho, né? Nossa noção de alteridade está empobrecida. Esse outro, né, que vai desde a maneira como a gente lida com esse outro no amor, mas como a gente passa por cima do mendigo na rua como se não fosse um ser humano, né? A gente nem vê mais. Né? Então, esses momentos, essas manifestações de barbárie, na minha opinião, são todas um pouco interligadas e passam todas, né, pela relação que nós temos com esse outro, radicalmente outro que nós. E que talvez, né, para a gente poder lidar com esse outro em todos os campos, né, do amor, da amizade, do trabalho, da solidariedade, a gente tenha que saber um pouco desse outro que nos habita a nós internamente, né? Porque sem isso acho que fica difícil, né? A gente vai projetando todo o horror no outro, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta.
Acabou? Ninguém quer saber mais nada? Eu quero. Oi. Boa noite. Boa noite. Eu gostei muito da sua frase final, é que você disse assim, pensar somente em si é querer muito pouco da vida, né? Eu adorei. E me fez lembrar muito a falta de utopia na nossa vida hoje em dia, né? Hoje em dia as pessoas elas estão muito mais voltadas, como você mesmo disse, para si, né? E não existe um objetivo onde elas queiram alcançar, né? Isso em todas as áreas, tanto na parte religiosa quanto na parte amorosa, né? E é engraçado, né? É engraçado que a nossa vida é querer sempre atingir um objetivo utópico, né? E essa utopia de querer atingir a utopia que faz com que nós consigamos andar para frente, né? Então, que nem quando nós estamos num deserto, a gente imagina um oásis, e quando a gente encontra uma poça d'água, a gente já se dá por satisfeito, porque, afinal de contas, aquilo vai matar a sua sede, né? Mas a ideia de querer atingir um objetivo faz com que a gente ande e encontre uma poça, né? Então, eu acredito que isso que esteja faltando, né? Eu não sei também o quanto que isso é importante na nossa vida, né? O quão exagerado isso pode se tornar e o quão... Não sei nem se existe um caminho do meio para um ser humano seguir. Se vai seguir uma utopia, ele está seguindo um exagero, né? Então, não sei. Eu tenho a impressão que as duas perguntas estão sim, muito sim. interligadas de alguma maneira, né? Porque elas estão nomeadas de outra, né? Vocês deram nomes diferentes, mas eu acho que vocês estão falando um pouco da mesma coisa, né? Eu acho que você tem razão. Nós estamos vivendo, ou nós vínhamos vivendo, eu tenho uma ligeira impressão que talvez é um otimismo meio insistente meu, que de vez em quando bate a porta, né? Mas que talvez nós estejamos à beira de uma transformação. Depois eu vou dizer por que eu acho isso, né? Mas o que me parece é o seguinte, né? Que a gente, de alguma maneira, essas utopias da década de 60, que foram vividas pela minha geração e que, de alguma maneira, refletiram na geração imediatamente depois, né? Quer dizer, são gerações que ainda estão vivas. Umas que quase que se arrependeram do que sonharam, eu acho isso péssimo. Eu acho o arrependimento uma coisa horrorosa nesse sentido, né? Porque ter desejado não é um crime. A gente pode até dizer, como eu era infantil, como eu acreditei em certas coisas, sorrir, né? Mas não se arrepender do sonho, né? E nesse arrependimento, eu não sei se a gente não transmitiu um certo cinismo para a geração seguinte. Por outro lado, o que eu tento falar sempre em utopia, eu faço uma distinção, na falta de uma expressão melhor, eu inventei essa, mas não quer dizer que ela seja melhor. Que tem a utopia com um minúsculo e a utopia com um maiúsculo, né? A utopia com um minúsculo, eu entendo essa capacidade desejante do sujeito de sonhar com um mundo melhor para si e para os outros. Porque sonhar com um mundo melhor só para si, dá com os burros na água, né? Então, nesse sonho utópico, é óbvio que é um sonho para si e para uma coletividade. O ser humano, sozinho, ele não sobrevive. E com os outros, tem um mal-estar, né? Então, o sonho tem a ver com isso. E a utopia com o maiúsculo, eu chamo as utopias reais que se realizaram na história. E essas, eu confesso que me dão medo, porque essas terminaram historicamente muito mal. E talvez a gente esteja vivendo essa ressaca ainda, né? Dizer assim, bom, mas eu olho para onde? Para a utopia da Revolução Chinesa não vai dar. Para o stalinismo não vai dar. Para onde eu olho? Aonde eu vou me alimentar com essas utopias com o maiúsculo? Num certo jeito, até se eu olhar para essa explosão de 68, curiosamente, qual foi a ressaca dela? Ela acabou com a política, né?
de alguma maneira, nós estamos reduzidos a ver as brigas no Senado, o seu Sarney e companhia, né? Quer dizer, é isso que nós temos como política hoje em dia. E não é privilégio do Brasil, né? Só os italianos não devem estar mais felizes com o Berlusconi, né? E os escândalos dele. Então, não é coisa de terceiro mundo subdesenvolvido. Mas, por outro lado, né, quer dizer, o conflito é necessário. E a gente está fazendo qualquer coisa para não enfrentar o conflito hoje em dia. Né? Essa é uma das características da nossa época também. Né? E a política é conflito por definição. Então, talvez, quando eu digo que pensar só em si mesmo é querer muito pouco da vida, porque tem uma correspondência super bonita entre o Freud e o Einstein nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, onde o Einstein escreve para o Freud e diz assim: escuta, o senhor que entende da alma humana, me diga, o que fazer para evitar a guerra? E o Freud diz assim: bom, primeiro, estou surpresíssimo que o senhor esteja me escrevendo, né? Porque foi a pedido da Sociedade das Nações e pediram para o intelectual escolher um outro para quem escrever. Eu não tenho muita coisa a dizer, não, a não ser o que eu já venho dizendo há muito tempo, que o ser humano é feito de duas pulsões contraditórias, o eros, a libido, o amor, que faz laço social, que une em unidades cada vez maiores, e aí volta a pergunta dele, né? Primeiro uniu o homem a uma mulher, depois uniu essa mulher à sua cria e ao seu homem, a ponto do Freud dizer: a mulher é anticivilizatória. Ela não quer que o homem vá para a civilização, quer manter tudo junto, né? E o Thanatos, que é uma força surda, calada, né? A pulsão de morte, que desfaz os laços. Então, nessa gongorra, de um lado, são as forças que criam laços sociais cada vez maiores. Do outro, uma força muda, surda, que pega carona na outra, que tenta desfazer esses laços, que são as guerras, os movimentos de agressividade, na ponta do iceberg que chega até nós. E aí o Freud termina esse texto dizendo assim: como fazer para que Eros, a balança penda mais para o lado de Eros, para aquilo que, de alguma maneira, permite a vida em sociedade, permite a união, permite o amor sob todas as suas formas, né? Porque qualquer maneira de amor vale a pena, né? Já diz o poeta. Então, que seja o amor da amizade, que seja o amor erótico, que seja o amor pela arte, que seja o amor pela cultura, sim, tudo aquilo que permite aos humanos de viverem juntos. Isto, né, é mais do que pensar só em si próprio. É fazer a balança pender para esse lado, né? E eu espero que, enfim, esses movimentos na história sempre oscilaram, né? Agora, depende da gente, depende daqueles que vivem essa época, né? Só depende da gente, não depende de mais ninguém. Depende do nosso desejo, das nossas apostas e, principalmente, do preço que nós estamos dispostos a pagar, individual e coletivamente. Porque, evidentemente, que de alguma coisa nós vamos ter que abrir mão para ter outra. Né? Então, se a gente não quer abrir mão de nada, nem individual, nem coletivamente, aí vai ficar difícil. Se a gente aceitar pagar um preço possível, porque não se trata de sacrifício, se trata de tudo menos de sacrifício, porque o sacrifício é mortífero, né? Mas, se a gente pagar um preço possível para que a vida seja possível, para que a gente deseje mais e deseje coletivamente, eu aposto que isso seja possível. Né? Agora, todos nós temos que pôr a mão na massa. O Todo-Poderoso não vai fazer isso para a gente, não. Já falou, se virem. Boa noite, Caterina. Onde você está? Oi. Tudo bem? Estou aqui atrás. Tudo bom? Eu sou o Marco, sou da equipe do site da CPFL Cultura. A gente transmite toda semana
os eventos de Campinas e de São Paulo. Eu gostaria de convidar todo mundo a conferir a programação no endereço cpflcultura.com.br. Vale bastante a pena. Em primeiro lugar, eu vou ser assim, mais um a lhe parabenizar. O evento de hoje está sendo um sucesso também na internet. A nossa sala virtual de bate-papo está como aqui, está lotada também. Tem gente de várias ocupações, de estudantes de cursinho a engenheiros, filósofos também, e de todos os lugares, de São Paulo, Campinas, Recife e de Genebra, que é de onde vem a nossa pergunta. Nossa! O Márcio está lá fazendo mestrado em Direito Internacional, e o que ele quer saber é o seguinte: se existe alguma releitura freudiana em relação a essa dificuldade da separação entre o público e o privado. E assim, a questão pode se relacionar a um direcionamento da libido para uma dimensão não sexual relacionada ao plástico, ao visual, a um ser mais? Olha, se eu entendi bem a pergunta, né, eu não sei se eu entendi direito, mas eu vou responder aquilo que eu entendi. Depois, se ele tiver tempo de mandar por e-mail. Digamos que as pulsões de vida têm elas são plásticas, né? Elas mudam de objeto, elas se sublimam, é elas que vão para a arte, eram elas que iam para esse amor cortês, elas têm essa plasticidade, elas têm esse dom de se deslocar e não permanecer presa à relação erótica e genital, da onde, de alguma maneira, elas surgem. Então, evidentemente, que todo o universo do belo tem a ver com isso. Tem, sim, vários trabalhos, tanto de psicanalistas brasileiros quanto de psicanalistas. Eu conheço mais os franceses, mas eu tenho certeza que ingleses, americanos, espanhóis, enfim, analistas do mundo inteiro estão trabalhando com isso, né? Digamos que eu tenho uma intimidade maior com a escola francesa, que estão trabalhando, sim, essa questão do público e do privado. Porque é uma das características da nossa época, né? Um inchaço do privado e um esvaziamento do público, que passa por isso que eu estava dizendo para ele, né? Pelo esvaziamento da política, como um espaço, né, que desde a ágora grega lidava com os problemas da polis. Então, o Márcio, que está fazendo direito internacional, né, que trabalha com a relação entre as nações. Nesse sentido, o que eu poderia dizer, que tem várias pessoas, sim, que estão trabalhando, né, que estão trabalhando sob o nome de mal-estar na pós-modernidade. Tem vários livros, né, do Birman, do Rouanet, aliás, vocês trabalham com a Lei Rouanet, né? Mal-estar na pós-modernidade, mal-estar na modernidade. Inclusive, o que é interessante, que tem vários sociólogos, vários cientistas políticos e vários filósofos que foram beber no Freud e estão relendo o mal-estar na civilização do ponto de vista da sociologia, da ciência política, da filosofia, e todos esses livros não são nem de analistas, mas são de outras, que tentam ver o que é a psicanálise freudiana, principalmente a psicanálise do mal-estar, porque eles não estão interessados na clínica individual, eles estão interessados, digamos, nessa análise desse mal-estar, como que eles podem reler isso do campo que é o deles, dentro da filosofia ou da sociologia ou da ciência política. E tem vários autores falando isso. Só para citar entre os brasileiros, por exemplo, eu acho que o Rouanet é um autor que vale a pena ser lido no livro dele, Mal-Estar na Modernidade. O Birman vale a pena ser lido. Isso só para citar os brasileiros recentes, né? O Bauman, que é o querido do Pondé, que organiza esse grupo, quer dizer, tem vários autores, né? E tem muitos, aliás, que não só estão trabalhando com o conceito de mal-estar, aí mais os franceses, mas muitos deles estão retomando o conceito de barbárie. E estão trabalhando muito com essa ideia de uma barbárie contemporânea, como forma contemporânea do mal-estar. Porque isso que é interessante, né? Que o mal-estar, de alguma maneira, é histórico, ele vai mudando de formas, né? E os sintomas também, por tabela, são históricos, né? Então, isso é muito interessante.
Não sei se ele considera a pergunta dele respondida. Vamos ver se até o fim do programa ele responde. Muito boa noite. Eu constato na minha íntima, na verdade, com mal-estar na minha civilização, eu posso falar assim, com toda a corja que me assombra, que existe nas relações íntimas atualmente uma competição estranha entre o homem e a mulher. Elas são fardadas a durar pouco já, né, as nossas relações atuais amorosas, o que, inclusive, não beneficia a intimidade sexual, logicamente. Mas essas relações que são fardadas a durar pouco também são fardadas, me parece, a uma competição interna de quem vai se sair melhor daquela situação e quem vai sair mais brilhante, e quem saiu como perdedor e como vencedor, né? De uma forma até meio parecendo aquele Winner, a moda americana. Será que isso é um reflexo de um neoliberalismo dentro das relações? E como Freud, como os psicanalistas, como a psicanálise pode ajudar a gente a entender esse fenômeno dessa competição estranha, dessas relações que são fardadas a durar tão pouco? Olha, eu acho que a psicanálise não pode ajudar. Agora, se isso é uma questão para o sujeito, aí a análise desse sujeito pode ajudá-lo para entender por que ele se comporta dessa maneira. Agora, digamos que, historicamente, como é que nós chegamos aí? Aí a gente pode pensar em algumas coisas, né? A gente pode pensar, em primeiro lugar, que esses conflitos amorosos, digamos, ou esses conflitos entre os sexos, essa guerra dos sexos, é, em parte, fruto dessa revolução sexual da década de 60 e do movimento feminista. Por isso que eu falei que o movimento feminista, por um lado, foi fundamental a nível do direito das mulheres. Se a gente pensar, 100 anos atrás as mulheres não votavam no mundo inteiro. Né? Quer dizer, as conquistas das mulheres desses últimos 100 anos e nos últimos 50 foram necessárias, fundamentais e importantes. Por outro lado, e aí eu sei que eu vou ser politicamente para lá de incorreta, mas como eu costumo ser politicamente incorreta, porque esse eu acho que é um dos males da nossa pós-modernidade, é o discurso politicamente correto, eu acho que, em grande parte, o feminismo foi uma fria na qual nós entramos e da qual nós não sabemos como sair. Certo? Eu sei que depois eu vou ter que dar 1000 explicações para isso, que vão muito além da tripla jornada. Porque a diferença dos sexos existe, que a gente quer queira, quer não. Né? Um homem diferente de uma mulher. Historicamente. As reivindicações fálicas, eu quero, né? Não adianta a mulher bater o pinto na mesa, né? Porque ela não tem o que bater na mesa, né? Então, por mais imaginário que isso seja, né? Não funciona. Eu sei que junto com esse debate tem um outro, que é a crise do macho, né, que a CPFL está passando também. Então, eu acho que as mulheres estão em crise, os homens estão em crise, os modelos estão em crise. Eu acho que cada casal, e cada mulher, e cada homem, vai ter que procurar uma resposta para si, face a essa herança histórica que é a deles, porque vocês receberam uma herança, né? E aquilo que herdastes torne o seu, dizia o Freud, né? Então, essa herança, eu não vou dizer maldita, mas difícil, que a minha geração de mulheres deixou para a tua geração de mulheres, né? Vocês vão ter que fazer algo com ela, né? Porque nós já fizemos, e não acho que o exemplo do que a gente fez seja acima de qualquer crítica, né? Acho que a gente fez coisas importantes, mas acho que a gente entornou o caldo um pouco demais. Nesse sentido, né, como tornar uma relação possível? E mais, como transmitir para a geração que vocês vão formar algo possível? Porque algo mudou muito, né? Digamos assim, que na geração dos meus pais, né, na minha educação ainda era assim.
Deixa seu pai chegar em casa, que eu vou contar o que você fez. Esse pai nem precisava chegar em casa, né? A palavra da mãe sobre esse pai já botava tudo na linha, né? Aí vem a minha geração e diz assim, seu pai é um banana, eu ganho mais do que ele. Coitado do moleque, né? O da menininha, né? Quer dizer, o que ela vai fazer? Vai dormir com um barulho desse, né? Porque, bem ou mal, o pai começa a existir na fala da mãe, né? Então, se ela está o tempo todo disputando esse lugar, não só é difícil para ela, é difícil para ele, mas se tiverem filhos, vai ser dificílimo para esses filhos, seja qual for o sexo desses filhos, né? Então, acho que assim, o desafio, né, é, a partir dessa herança que a tua geração recebeu da nossa, onde nós estamos passando, por outro lado, algumas conquistas, o direito ao trabalho, o direito a salário igual, enfim, algumas conquistas interessantes, vocês não precisam ficar com o pacote todo, né? Vocês podem jogar algumas dessas coisas fora e criar as de vocês, né? Criar um espaço vazio para a criação de vocês, para que não seja essa guerra dos sexos o tempo todo, né? E tornar relações possíveis nesse mundo de hoje, né? Sem achar que as outras eram melhores, nem piores, eram as possíveis. A gente sempre faz o que é possível, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer muito pela sua palestra. E queria falar um pouco sobre essa falta, né? Essa utopia que existe. E que bom que existe essa utopia, que bom que se mantém essa utopia da não completude, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa questão de manter a libido, trabalhar a libido nas questões sociais, não só nessa completude sexual. Que o problema que seria se conseguíssemos essa completude nas nossas questões sexuais. Então, eu diria o contrário. Eu acho que a não completude não é uma utopia. A não completude é a realidade. A utopia seria conseguir a completude, né? O sonho humano é de 2 fazer 1, né? Só que de 2 a gente não faz 1. Faz 1 durante um segundo. E logo depois a gente volta a ser 2, né? Aliás, volta a ser 3, 4, 5, todos aqueles que estão na nossa fantasia, né? Porque, em geral, né, nesse 2 já vai a mãe e o pai de cada um, né? Enfim, já é uma suruba de cara, né? Então, a incompletude, ela é dada. Esse é um fato. Esse não é uma utopia, né? Não há que nos complete. Embora a gente passe a vida desejando que alguém nos complete. Né? Às vezes a gente chega perto, a gente chega na ilusão que esse outro está nos completando, né? Mas não. E, aliás, voltando para a pergunta dela, né? Um amor bem temperado é um amor que reconhece que o outro é outro, radicalmente outro, e que ele não está aí para satisfazer os meus desejos, a me completar, que ele é um ser, a parte inteira, com os desejos dele, com as vontades dele, e que cada um abdica de um pouco, faz um pouco de concessão para tornar aquilo possível, né? Porque você não cria uma relação na submissão do outro. Agora, quando perguntavam quando Freud dizia assim, como lutar contra a infelicidade? A primeira ideia que vem à cabeça de todo mundo é o amor, né? Se eu amar, eu sou feliz. Só que logo depois ele dizia assim, pois é, só que a gente nunca é tão infeliz como quando a gente ama, né? E isso, qualquer um que já amou sabe dessa história, né? Porque quando você está amando, o telefone tocou 1 minuto atrasado, aquele 1 minuto o mundo já acabou,
né? O outro chegou atrasado porque pegou um engarrafamento, você já fala assim, ele não me ama, ele me esqueceu, ele encontrou outro, encontrou outra, eu não presto, eu não sou a mulher que ele sonhou, eu não sou o homem que ele queria, enfim. Tudo passa pela cabeça, né? Então, quando a gente ama, a gente vive suspenso numa demanda de amor permanente e num desejo de presença do outro permanente, né? Então, é óbvio que o amor, por mais bem temperado que ele seja, né? Por mais baquianamente o cravo esteja bem temperado, não dá para duas pessoas afinarem 100% o tempo todo. E não é só no amor carnal, no amor entre pais e filhos, nos amigos também, né? Quem tem filhos sabe, né? Que quando chega de madrugada, não chegou em casa, né? A angústia sai por tudo quanto é lugar. Quer dizer, o amor faz com que você tema pelo outro, né? Não só ele tem o seu lado narcísico, egoísta, que você acha que o outro te esqueceu, mas tem essa preocupação com o outro, né? Cadê? Por que ele atrasou? Aconteceu alguma coisa? Né? Então, amar, de um certo ponto, não é deixar de sofrer, ao contrário. É um sofrimento, mas eu acho que é um sofrimento que vale a pena, né? Muito maior do que o sofrimento do não amar, né? Agora, por outro lado, é evidente que só o amor não resolve a vida de ninguém, né? Esta é uma ilusão, né? E o que fazer com o resto da libido, né? Quer dizer, como deixar com que possa ir para a amizade, para a cultura, para o social, para a política, para outras coisas também, justamente porque Eros tem essa possibilidade de encontrar novos objetos. Até porque, quando você tem muitos interesses, você cobra menos do amor, né? E o amor se torna mais possível, né? Porque se você gosta de quem você ama, né? Mas, ao mesmo tempo, você gosta do seu trabalho, você gosta dos seus amigos, você se interessa por X coisas, você dá um pouco de folga, né? Para o seu parceiro, né? E você não quer que ele seja tudo para você, né? E aí as coisas começam a se tornar possíveis. Agora, se o coitado ou a coitada tiver que ser tudo porque você não acha graça em nada, aí vai ficar difícil. Né? Não sei se eu te respondi. Aí você vai ficar com a tua incompletude, roendo os dentes e xingando o outro. Por não te dar aquilo que ele não tem como te dar. Ainda que quisesse. Essa é a real realidade. Sim. Boa noite. Eu gostaria de saber a sua opinião se os recentes escândalos sexuais que chocam a nossa sociedade são reflexos da utopia do homem contemporâneo. Eu acho que, de certa maneira, não sei ao que você se referiu especificamente ao falar dos recentes escândalos, mas eu imagino que seja por volta da pedofilia de um lado, né? E... Fala. E as vidas sexuais muito precoces, as gravidezes adolescentes. Né? Eu que essa semana eu li um artigo que adolescentes que saem das casas que cuidam das adolescentes de rua, elas saem com 13, 14 anos, e um ano depois elas voltam com as crianças, os filhos delas, né, para deixar na casa, de novo. Então é a mãe que sai, a criança que sai, de 14 anos, e um ano depois ela volta para deixar a filha dela. Então, e é um ciclo. Eu tenho a impressão que são duas coisas diferentes. Tenho a impressão. Eu acho que a pedofilia, que é uma questão, digamos, mundial, talvez seja o único interdito que ainda permanece na nossa sociedade de sexualidade liberada, junto com a proibição universal do incesto. Né? Mas me parece que os interditos foram caindo e sobrou este que é da pedofilia. E, curiosamente, eu diria, não é nem que sobrou, talvez que tenha se consolidado. Tem um autor que eu gosto, ele é um jornalista, mas que ele tem um espectro grande, é um jornalista francês que chama Guy Beau, e ele tem um livro que chama Tirania do Prazer.
E nesse livro ele compara a década de 60 com a década de 90, e justamente ele diz assim, olha, na década de 60 as pessoas escreviam sobre pedofilia, não chocava ninguém, ao contrário, era até bem visto, porque a luta pela liberação sexual era tão grande que parecia que, enfim, tudo era permitido, inclusive. Parece que na nossa sociedade, hoje em dia, porque você teve aquele escândalo da pedofilia na Bélgica enorme, aqui na pedofilia talvez tenha permanecido como o último sexual, digamos, para além da proibição universal do incesto. Porque não se esqueçam também, né, que junto com isso vem o turismo sexual, e nós no Brasil estamos bem situados para saber isso. Eu lia sobre isso. Mas teve um dia que eu estava voltando de Paris e eu entrei num avião onde 80% do público era um charter de turismo sexual de alemães para o Nordeste. E aí a moça, enfim, a dona lá do charter, ficou me contando coisas, eu entrei em estado de choque quase, né? Porque eles diziam que eles iam, de fato, para o Nordeste e que muitas vezes eles casavam, inclusive, com as meninas, mas traziam umas meninas de 14 anos que depois viravam meias escravas brancas para trabalhar na casa deles e que depois tinham que fugir. Então, eu acho que a pedofilia é um problema mundial hoje em dia, né? Como esse tabu remanescente, porque a sexualidade, a moral sexual civilizada precisa de proibições, né? Claras. Então, vão caindo as outras, uma vai aparecendo mais, né? Na hora que você, de alguma maneira, legaliza a homossexualidade, legaliza o casamento homossexual, enfim. Várias figuras que eram figuras malditas ainda, 50 anos atrás, e que se tornam legalizadas, né? Você vai criando uma outra figura maldita. E é um problema sério a pedofilia, né? Porque a criança não tem o direito do seu ato, né? Então, é uma relação totalmente desigual. A gravidez adolescente, eu acho que é muito mais um problema social, eu diria, quase, que sexual. Né? Porque muitas vezes é de um desconhecimento, é justamente essa falta, essa incompletude, que a única fantasia de completude que lhes resta é ter um filho que é um pouco a continuação da boneca que não tiveram, né? E que também esse filho não preenche. Algumas mulheres ainda se sentem preenchidas durante a gravidez. Passou a gravidez, veio ao mundo, a fantasia de plenitude acabou. Né? E mesmo essa fantasia de plenitude da gravidez não é universal. Né? Algumas mulheres vivem a gravidez assim. Né? Então, às vezes, eu não li esse artigo que você leu, né? E nem me arvoraria a fazer uma interpretação selvagem sobre isso, né? Mas o que eu posso pensar é que talvez seja uma procura desenfreada de reproduzir essa fantasia de completude ou de alguma coisa. Mas me parece que a gravidez adolescente é muito mais um problema social do que de tabu sexual, que nem o da pedofilia. Eu acho que eles estão em campos diferentes. Né? É o que me parece. Olha, a Suécia eu não conheço. Olha, eu acho que tem algumas questões que hoje em dia com a globalização são mundiais. Né? Eu acho que as diferenças existem, porque evidentemente os cuidados do Estado na Suécia com a sua população são diferentes dos cuidados do Estado brasileiro com a sua população. O passado, né? Principalmente a Suécia pode estar em crise com o estado do bem-estar social, mas são países que vêm de 50 anos de um estado do bem-estar social. E que funcionava, gente. Né? Mesmo que hoje que eles estão perdendo algumas das aquisições que eles tiveram, é incomparável. Não dá para comparar. Primeiro porque a escola, de fato, é pública, gratuita e obrigatória até os 18 anos. Né? Porque se o pai não manda o filho para a escola, vai para a cadeia. Né? Então, um Estado que garante uma escolaridade, não é que dá uma Bolsa Família, né, para incentivar a escolaridade, né? Mas, realmente, se não mandou seu filho para a escola, você vai para a cadeia. Quer dizer, se o Estado te assume até os 18 anos como uma criança, com direitos e deveres de criança, é uma proteção. Né? Eu vou sair um pouco da Suécia, porque o que eu estou falando, eu estou supondo,
Vou para a França, que é um pouco menos desenvolvida que a Suécia, mas essa eu conheço bem. Passei 10 anos da minha vida lá, enfim. As francesas, e por tabela, mesmo as magrebinas, enfim, aquelas que vivem na França, não só francesas de nacionalidade, entram na sexualidade muito mais tarde que as brasileiras. Porque até os 18 anos elas têm obrigação de estar na escola, a escola é período integral, chegam em casa, tem que fazer lição de casa, os pais não deixam sair à noite, não tem balada antes de passar o tal do baccalaureat. Quer dizer, tem uma outra organização da família com todas as crises que a família de lá também está vivendo. Né? A família de lá também está em crise, os filhos lá também não querem mais sair de casa como saíam antes. Lá também tem casos de entrada na vida sexual antes, mas tem uma proteção do Estado que ajuda, inclusive, as famílias. A função tem uma outra, a escola tem uma outra função. Então, existe uma proteção que torna algumas coisas menos violentas. Quanto à pedofilia, não. Quanto à pedofilia, eu acho que talvez lá seja até mais do que aqui. Acho. Mesmo tendo mais lei, porque só que eles são punidos pela lei de uma maneira diferente que se é aqui. Alô? Sim. Por favor, desculpem, nós estamos gravando, então se vocês quiserem fazer pergunta, levantem a mão, por favor, porque senão vai ficar sem a gravação. Nós estamos com uma última pergunta. Agora temos, inclusive, uma pergunta do Ricardo Goldenberg aqui conosco. Então, vamos passar a pergunta para ele. Eu queria te pedir desculpa que fiquei preso no consultório, tá? Então, não sei nada do que você falou, embora conheça um pouco, porque já conversamos muito. Mas queria te ouvir falar um pouquinho sobre a responsabilidade das crianças pela sua própria posição, porque essa ideia da criança inocente, assexuada, vítima, mereceria algum debate um pouquinho. Então, eu acho que tua pergunta é para lá de cabível. Eu acho que é uma questão que a gente discute muito pouco, né? E discute muito pouco nas ciências humanas em geral e na psicanálise em particular, né? Eu acho que essa criança, obviamente, não é inocente, mas ela não tem a mesma sexualidade com a mesma responsabilidade do adulto. Por outro lado, existe uma erotização da infância, da nossa sociedade, que é uma coisa extremamente precoce. E isto, eu acho que, pelo menos dos lugares que eu conheço, né, porque por mais que eu gostaria de conhecer o mundo inteiro, não conheço o mundo inteiro, e também vou morrer sem conhecer, né, mas um programa da Xuxa, com toda a erotização precoce, que aquele programa implica, dos lugares que eu conheço, eu nunca vi em lugar nenhum. Né? Eu não conheço, né, criancinhas, né, que são tão precoces. Cabeleireiro, por exemplo. Você vai no cabeleireiro hoje, tá a mãe lá com a filhinha que está fazendo unha com 8 anos de idade. Ou seja, a criança, mas ela pediu. E só porque a criança pediu, a mãe tem que levar? Eu acho que a mãe, sim, a mãe tem uma função de transmissão do feminino para a filha. Mas em transmitir o feminino, uma certa feminilidade, não implica em aceitar qualquer... Uma coisa é você levar a sua filha no cabeleireiro aos 14 ou aos 15. Né? Outro, levar aos 7 para fazer maquiagem. Né? Coisas que estão na moda. Então, eu acho que a tua pergunta está mais do que cabível e importante. Por quê? A criança pede por quê? Porque a sexualidade dela, perversa, polimorfa, pede isso. Cabe ao adulto, de alguma maneira, barrar isso. O problema é que o adulto não barra. Né? Ou, pelo menos, o adulto brasileiro não barra. Não só não barra, como incentiva. Né? E aí a gente desemboca em coisas, né? Quer dizer, o que me parece, o grande problema
da época que a gente está vivendo, e acho que ela é mundial, ainda que ela se manifeste de maneiras um pouco diferentes em cada país, porque eu vejo os analistas franceses, belgas falando da mesma coisa, que os adultos não querem mais fazer sua função de adulto. Né? Quer dizer, os adultos não querem mais dizer não. Porque se disserem não, ele não vai gostar de mim. O pai não diz não, a mãe não diz não, o professor não diz não. Né? Mãe, pai e professor, cuja função, de alguma maneira, é dizer não para algumas coisas, não é para tudo, mas para algumas, estão na sedução generalizada da criança. Então, é um jogo, né? Quem seduz mais quem? Se é o adulto que seduz a criança ou a criança que seduz o adulto? Né? E não existem, né, posições bem definidas, né, do que é ser um adulto na sociedade, o que é ser uma criança na sociedade, quais são os mínimos ritos de passagem que te autorizam a passar de um lugar para o outro. Eu sei que eu vou parecer muito demodê com o que eu vou falar agora, mas eu acho mesmo um certo descalabro, isso é mundial, essa frase dos pais contemporâneos: eu prefiro que transe em casa, pelo menos eu sei onde ele está transando. Ou fumar baseado em casa. Eu acho que a sexualidade é transgressiva por definição. Ela é, né? A sexualidade não é papai e mamãe. Né? Entrar nessa sexualidade é uma transgressão. Ela tem um preço. Não é para você acordar e escovar o dente de manhã com o namorado da sua filha de 14 anos fazendo a mesma coisa. Porque a cidade é perigosa, porque o motel é caro, tudo isso é verdade. Facilita a vida dos pais? Facilita, do ponto de vista prático. Só que eu acho que perturba a cabeça da maioria das crianças. Não vou dizer de todas, porque cada um é um e cada um reage de um jeito, e cada mãe e cada pai podem fazer isso de um jeito que lhe é peculiar. Né? Pode explicar, pode falar. Mas isso como fenômeno de massa, porque hoje em dia é um fenômeno de massa, eu acho que é complicado. Né? Quer dizer, tem alguma função materna, alguma função paterna, alguma função de educador que tem que poder dizer um não. E algum rito de passagem tem que ter. Quer dizer, você tem que conquistar a entrada na sexualidade. Você tem que conquistar algumas coisas, senão fica um caos generalizado. E a responsabilidade é dos adultos e das crianças também. Das crianças e dos adultos. Né? Só que eu acho que é mais dos adultos. Né? Porque o adulto tem o poder de dizer não. Né? Quer dizer, a criança não é inocente, ingênua, mas a responsabilidade é do adulto. Nós vamos para a última pergunta da internet. Marco. Caterina. Bom, já que a gente está falando de sexualidade e também de contexto doméstico, eu gostaria de levantar uma outra questão que não foi colocada por uma pessoa especificamente, mas que mobilizou opiniões bastante aqui no chat, o pessoal debateu muito, que é, assim, no nosso universo atual, transformado bastante culturalmente nas últimas décadas, né? O que promete vingar mais? Amor sem sexo ou sexo sem amor? Bom, se você me trouxer uma bola de cristal, eu talvez possa te responder. Eu não tenho a mais pálida ideia. Né? Não sei se nós vamos voltar para uma fase de amor cortês, tenho minhas dúvidas. Talvez fosse até interessante, né? Atualmente nós estamos numa fase que eu chamaria de mais sexo. Se amor, talvez a aposta seja que a gente possa unir as duas coisas na medida do possível. Mas eu não tenho a menor ideia, nada me autoriza, né? E acho que não autoriza ninguém a fazer previsões dessa ordem, né? A gente só pode pôr o próprio desejo em cena, né? E dizer que, se for na direção daquilo que eu desejo, vai ser possível juntar minimamente as coisas para que a história possa continuar. Né? E que a gente não caia numa visão apocalíptica, eu já disse isso. Né? Eu tenho muito medo dessas visões, está tudo tão ruim que o mundo vai acabar. Né? Porque é uma maneira de desresponsabilizar o sujeito. Né? Está ruim, eu não tenho nada a ver com isso, e seja o que Deus quiser. Né? Não é isso. Né? Se está ruim, é porque eu tenho algo a ver com isso. E se eu tenho algo a ver com isso, eu posso fazer algo para que não seja assim. Ou seja, o futuro, nós temos uma responsabilidade por ele. Nós, cada um de nós.
Então, vai ser aquilo que a gente puder fazer que ele seja. É tudo que eu posso dizer.